Sabedoria para reagir, parte 2. Hoje, sabedoria para executar, parte 1. Nas próximas terças, provavelmente parte 2 e 3, porque esta parte do livro de Neemias é muito estratégica, tá bom? Quero fazer uma oração com você. Eu quero que você fique conosco nessa live. Peça a Deus, abra o teu coração. Não deixa de ser um culto a Deus, não deixa de ser um momento de reflexão e estudo da palavra, mas que o Senhor possa entrar em nossas casas agora, em nossos corações e nos abençoar com uma palavra muito linda. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Tua bênção sobre todos que estão conosco, Pai, nos assistindo, participando, Deus, e aprendendo da Tua palavra. Espírito Santo, entra com o poder, entra agora com o seu poder. Ó Espírito Santo, eu não tenho poder de entrar nos lares, de entrar nas casas, muito menos na mente e nos corações, mas o Espírito Santo pode entrar. Tenha liberdade na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para nos transformar com o poder da palavra. Eu te peço em nome de Jesus a bênção sobre esta família. Eu peço a bênção sobre estas pessoas e dirige a minha vida, Senhor. Dirige sim, ó Deus, para a honra e glória do louvor do Teu nome, que é o nome poderoso. Fique conosco. Nós temos um pouco tempo, mas um tempo precioso para estudar a palavra. Amém? Vamos lá então. Hoje o nosso tema, sabedoria para executar. Nós já estudamos parte 1 e parte 2 de Neemias com sabedoria para reagir. Neemias, ele é pego com notícias más, ele é pego com notícias ruins, e Neemias não se conforma, mas ele teve sabedoria. Primeiro ele encontra o favor de Deus. Enquanto Neemias não teve segurança do favor de Deus, que é buscar em primeiro a Deus, acima de todas as coisas, primeiro o reino de Deus, a justiça dele, e as demais coisas nos são acrescentadas, meu irmão. Você que nos ouve nesta noite, você que está nos assistindo nessa noite, eu lhes digo, Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, disse Jesus. Quanto às demais coisas, elas vão acontecer, o Senhor proverá. Mas a qual nós devemos buscar? No livro de Neemias, capítulo 1, nós estamos trabalhando sabedoria para reagir. Neemias, capítulo 2, sabedoria para executar. Então hoje nós vamos entrar na parte que Neemias teve sabedoria para buscar em Deus. Primeiro Deus, primeiro os recursos espirituais, primeiro as coisas que nos norteiam. Agora nós precisamos estar agraciados de Deus, seguros de Deus, porque lamentamos, reconhecemos, jejuamos e oramos. Então, na hora que nós vamos executar, não é para dar errado. Ah, eu orei e Deus vai fazer. Lê do engano, meu amado. Se nós oramos, e orar significa eu falar e Deus falar comigo, então Ele vai me orientar, Ele vai me dar sabedoria. Porque se não fosse assim, não precisaria orar. Só porque eu tenho conhecimento e a estratégia, não significa que não precisa ouvir Deus. Ah, eu vou orar porque eu vou falar para Deus. Mas então nós não precisamos de sabedoria. A oração é porque nós pedimos a abertura de Deus, a graça e o favor dele, através do Espírito Santo, para nos usar em entendimento da palavra. Mas depois nós precisamos executar a palavra. Amém? Você pegou a visão, meu irmão? Você está pegando a visão? O versículo da Bíblia não sai da Bíblia e salta na minha vida e realiza as coisas que eu quero.
As histórias da Bíblia têm sentido, têm porquê. As parábolas de Jesus têm motivo, têm porquê. Tanto que tem uma parábola que Jesus está sendo claro ali, explicando. E tem passagem que ele está sendo muito claro e alguém pega ele e fala assim: mestre, o que posso fazer eu para herdar o reino de Deus? E ele fala o que eles acabaram de ouvir por parábolas e ele não fica muito contente. Jesus mostra. Então o versículo da Bíblia, as histórias, as passagens não vão saltar e realizar. Mas quando eu as conheço pelo estudo, e eu tenho um dilema, um problema, uma adversidade, eu tenho que me fazer como Neemias fez. Eu tenho que me posicionar, não me conformar com aquela situação, e para reagir eu faço o quê? Eu vou me arrepender, eu vou me reconciliar, eu vou me reiterar, eu vou repensar, eu vou revisar os meus conceitos, e daí eu faço o quê? Eu jejuo em prol por aquilo que a minha carne luta, passa ou sofre. Então o que acontece? Nós vamos precisar então daí orar para efetivar de fato aquilo que nós precisamos. E hoje no capítulo 2 nós vamos falar de execução. Vamos começar na parte 1 de hoje. Olha o texto, Neemias capítulo 2. Um pouquinho longo, mas é importante. No mês de Nisan, no 20º ano do rei, na hora de servir-lhe o vinho, diz Neemias, levei-o ao rei. Nunca antes, ele diz, eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente? Observa, essa tristeza só pode ser do coração. Veja que há um propósito. Observa que na leitura nós encontramos aqui uma abertura que já estudamos no capítulo 1. Uma pessoa que lê simplesmente essa passagem não tem um entendimento. Mas para nós que já estudamos, isso aqui já é resposta. Ela é uma consequência. O que está ocorrendo com Neemias e com o rei, a interação do olhar, da percepção do rei para com o servo, é um resultado de benevolência de Deus. Está aqui o rei perguntando, quando ele mesmo relata. O interessante é observarmos, irmãos, que Neemias está relatando, dizendo, eu nunca estive com o rosto triste, em estado de tristeza, na presença dele. E ele depois explica o que o rei observou, dizendo, por que o seu rosto parece tão triste? Porque você não está doente, te conheço. Daí o rei mesmo já responde, essa tristeza só pode ser do coração. Irmãos, olha aqui que bênção nós entendermos que quando nós temos sabedoria para reagir, nós vamos ter sabedoria para executar. Veja que a entrada de Neemias, na presença do rei não foi de qualquer jeito. Não foi demasiadamente descontrolada. Olha, irmãos, quando nós temos problemas, o descontrole, a tomada de decisão na hora errada, na hora da raiva, da cabeça cheia, da confusão, na hora da má notícia, não nos dá sabedoria, não nos coloca em condição. Nós não buscamos a Deus primeiro, não vamos ter sucesso. Nós não buscamos a Deus para reagir numa situação, nós vamos fazer o que vai dar errado. Mas aqui nós já temos a prova do estudo parte 1 e parte 2. Nós já estamos vendo o resultado de quem estudou comigo, sabedoria para reagir 1 e 2. Ele executou com sabedoria, já está tendo o resultado.
E olha bem, a sabedoria dele agora para poder executar o que ele precisa, o que ele quer. Porque Neemias, quando ele compreendeu a tragédia dos irmãos, a aflição, o opróbrio, a humilhação e o estado dos muros e das portas de Jerusalém, ele tem um desejo, ele tem um foco. Mas para chegar até lá, ele tem uma caminhada. Ele precisa de ter sabedoria para que o seu plano, a sua estratégia seja exitosa. E aqui já está tendo resultado. Vamos lá. O rei diz para ele assim: só pode ser essa tristeza no coração. Você não está doente da carne, seu corpo está bem, eu te conheço, mas o teu rosto está num estado de tristeza. Então só pode ser o teu coração. Veja que lindo, irmãos. E ele diz assim, Neemias, olha a sabedoria, que já tinha a aprovação de Deus, já tinha a inspiração de Deus e a segurança para ir. Mas agora ele está diante do quê? De uma autoridade. E ele diz assim, com medo, com muito medo, aqui no versículo, no mesmo versículo, deixa eu ver aqui, 2, parte B. Com muito medo, encerrou. Eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as portas dela foram destruídas pelo fogo? Olha que sabedoria. Ele quer passar para o rei, ele quer transmitir para o rei, que significa a autoridade sobre ele, da nação que ele vive, e de uma nação que temporariamente teve muitas guerras contra Israel e Judá. Então ele começa a estratégia para chegar até o foco com sabedoria. O foco dele é reconstrução de Jerusalém e a volta do povo que pecou a orar e adorar ao Senhor e a obedecer. Mas ele tem um rei, ele tem uma autoridade, ele está numa terra, num território onde o que ele quer pouco importa às vezes para o rei. Mas veja bem, ele fala com muito medo, eu disse ao rei. Primeiro ponto da sabedoria, eu quero que você marque aí, para executar, é o reconhecer a autoridade, anota aí, sobre você. Primeiro ponto da sabedoria para executar. Às vezes, líderes da igreja, membros da família, dentro de uma empresa, você tem projetos lindos, você tem sonhos bonitos, você tem desejos bonitos, irmão. Gostoso, que sonha de ganhar alma, sonha de construir, de abençoar a obra de Deus. Olha, eu tenho vontade disso. Mas saiba, eu te oriento nesta noite. Tenha sabedoria para reagir e depois para executar. Primeiro ponto da sabedoria para executar, parte 1, é o reconhecer a autoridade que está sobre você. Se é filho, a sua autoridade é o seu pai e sua mãe. Se é membro, a tua autoridade pode ser um líder de grupo missionário, como pode ser um pastor, um líder maior. Como eu, por exemplo, eu tenho líderes. Eu não posso executar algum projeto meu sem antes ter a autorização, a bênção da minha autoridade regional. Amém? Temos que ter sabedoria para executar, irmãos. E quando nós temos essa bênção, as coisas fluem bem, começam bem e terminam bem. Aqui ele disse, com muito medo eu disse ao rei. Primeiro ponto, ele reconheceu que ele tem um rei e que o rei podia perceber o seu sofrimento. O rei podia observar, ele demonstrou com o coração que refletiu no rosto. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mas também um coração angustiado há um semblante triste.
Então, como o coração de Neemias estava muito magoado, triste com o que estava ocorrendo, o rosto demonstrava. Ele usou o rosto, chamou a atenção do rei. O rei, ao observar o rosto, disse: mas você não está doente. Olha que sabedoria que ele está usando para executar o seu plano. Seu rosto diz que você está triste, mas você não está enfermo. Aí o rei, agraciado por Deus, Neemias reconhece. Porque primeiro ele orou, ele lamentou, ele chorou, não comeu, jejuou, orou a Deus e teve a graça e a benevolência de Deus. O rei já estava o quê? Na direção de Deus. Deus proveu para Neemias a observação do rei. E o rei então vê no rosto e fala: ah, o teu coração está sofrendo, não está? Pronto, era o que precisava para Neemias começar a executar o seu plano. Quando nós falamos da reconstrução dos muros de Jerusalém, em 52 dias, das afrontas que Neemias teve com Sanbalat, Tobias, Gesem, é fichinha, porque lá do começo Neemias já tinha sabedoria para executar. E o rei então falou: o teu coração está triste. E ele conta tudo. E ele deixa o rei nas mãos. Puxa vida, mas é esse o estado? Olha. E aí o rei, ouvindo que os pais morreram, a cidade está em ruína, foi destruída, o rei pergunta assim para ele: o que você gostaria de me pedir? Segundo ponto do estudo de hoje, primeiro é reconhecer a autoridade. Reconhecer a autoridade que está acima de nós, respeitá-la, ter a bênção da nossa autoridade. Um filho não pode sair sem a bênção de um pai. Um filho não pode deixar a casa sem a bênção do pai. O filho não pode executar qualquer plano sem antes comentar com o pai. Se ele assim fizer, provavelmente ele terá muitos problemas. Talvez você que está me assistindo lembre de muitos casos desses. Filhos que desobedeceram, traçaram planos para si próprios, falavam: vou sair dessa casa, vou embora daqui, eu não vejo a hora sem a bênção do pai. O filho pródigo, em que a história é contada na Bíblia, é justamente, não teve a bênção do pai. Ele tomou a herança por força e não por testamento. Neemias nos mostra com muita sabedoria. Ele comove, depois de tocar no coração de Deus e o favor de Deus estar sobre ele, ele tem um segundo ponto: começar a execução, sem ultrapassar, sem sobrepor, sem pisar, sem desobedecer, sem ser rebelde. Primeiro ponto então foi o quê? Ele reconhecer que ele podia ter o favor de Deus, que ele poderia ter sabedoria para reagir, que ele era judeu de fato, tinha direitos, mas ele estava sob uma autoridade chamada Rei Artaxerxes, a qual ele servia e tinha a graça do rei sobre ele. Ele não hesitou, ele olhou para o rei e reconheceu: eu tenho uma autoridade, eu tenho um rei. Se eu não conseguir a bênção dele, eu vou ter problemas. Ainda que Deus já me abençoou, Deus já liberou sobre mim para eu chegar em Jerusalém, mas eu preciso do meu rei. Então ele conta a história reconhecendo: rei. Agora o ponto 2, pedir. O pedido é a sabedoria de você ter conteúdo para falar com Deus e com a sua autoridade. O rei fala assim para ele: o que você gostaria de me pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi. Olha, ele já tem o aval de Deus, mas quando o rei fala, debaixo de uma bênção, o rei fala: o que você gostaria de me pedir? Irmãos, olha que lindo, que interessante, quando a sabedoria para executar
ela tem pontos, ela tem equilíbrio? Voltemos para você entender, meu irmão. Primeira parte, sabedoria para reagir, ele buscou a Deus e o favor, e Deus deu. Agora ele está no segundo passo, sabedoria para executar. Ele já promove o reconhecimento do rei, o rei já torna sabido do que ele desejava, por que a dor do sofrimento da alma dele, que o coração transbordava. O rei concede a graça para ele e fala: o que você quer me pedir? E ele volta na autoridade maior do que o rei dele agora. Ele volta na autoridade espiritual. Mesmo quando há um líder, mesmo quando o seu pai autoriza a sua esposa, o seu marido, sei lá qual é o teu líder, o seu pastor, o seu líder espiritual, mesmo quando ele te dá um aval, ele te abençoa, o segredo é saber pedir primeiro para Deus. Então ele fala assim, quando o rei fala: o que você gostaria de pedir? Ele fala: então orei ao Deus dos céus e respondi. Esse parte 2 do estudo, que é o que? O pedido, licença, até para responder para o rei o que ele queria, ele busca a Deus. Irmãos, que lindo, que magnífico, que homem de sabedoria, que tremendo é Neemias, executando paulatinamente, dentro dos limites do equilíbrio, das posições, sem menosprezar o que é espiritual. Mesmo o rei falando: pede para mim o que você quiser, ele vai orar a Deus primeiro. Então orei ao Deus dos céus, ou seja, tive um aval dele para responder. Porque até mesmo quando nossas autoridades nos dão legado para alguma coisa, para execução de alguma coisa, mesmo quando estamos debaixo da bênção da nossa autoridade, nós não podemos agir e executar displicentemente. Ele nos ensina neste versículo: então orei ao Deus dos céus, o Senhor, e respondi. Magnífico. Ponto 2 deste estudo, então, o primeiro é reconhecer a autoridade, e o terceiro é pedir a Deus para responder, para dizer o que ele queria. E aí, com muita sabedoria, ele responde. Então respondi ao rei: se for do teu agrado, que o rei se agrade do seu servo, e se o servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. O pedido dele não foge, mesmo tendo buscado a Deus primeiro, a autorização, ele volta e responde. E quando ele responde, ele entra em equilíbrio e sabedoria para aquilo que o rei perguntou: por que o teu coração está sofrendo, o seu rosto está transmitindo algo do coração. Ele demonstra que a preocupação dele, e ele precisa estar em equilíbrio. Ele não mente, ele não diverge, ele não vacila, ele apresenta os motivos. Eu quero ir, rei, até a cidade dos meus pais. Se o rei tiver se agradar de mim, seja benevolente, me deixe ir à cidade dos meus pais, para que eu possa reconstruí-la. Ele demonstra um projeto. Ele fala de uma grandeza, de algo que o rei vai ter que ser benevolente, que não é coisa de ir lá e voltar, não é um passeio, não é um turismo, não é uma visitinha, mas é uma preocupação extrema de um valor que ultrapassa muitos bens. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao lado, perguntou: quanto tempo leva essa viagem? Você percebeu que o rei, ao ouvir o pedido dele e entender que o projeto dele demandaria tempo para execução, você percebeu que ele fala com o rei praticamente pedindo a saída dele do reino
e ficar um tempo fora, porque era um projeto grandioso. E a Bíblia diz que o rei pergunta para ele: quanto tempo se levará? Quando você voltará? E ele dá um prazo para o rei. Ele marca um prazo e o rei concorda que fosse. Terceiro ponto, então, o primeiro foi reconhecer a autoridade sobre ele, o pedido a Deus primeiro, para que o rei entendesse. Ele orou, teve a aceitação de Deus e ele convence o rei agora do pedido, que o rei falou: o que você quer me pedir? E o rei entendeu. E quando o rei aceitou, entrou no prazo. Olha como que Neemias é meticuloso. Como que ele é meticuloso. Quando ele entrou, acordou um prazo, porque demandaria uma estratégia e um plano longo, ele acrescenta. Ele acrescenta dizendo: a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Terceiro ponto, preocupação com os que vão encontrar na frente. Neemias já está com preocupação de quem ele vai encontrar pela frente. E ele quer já estar munido, seguro, com a bênção de Deus, com a bênção do rei e com cartas na mão, para que ele pudesse trafegar, andar, atravessar outras províncias, outras nações, outros territórios estranhos, mas com uma carta de recomendação de autoridade. Eu vou parar por aqui, neste ponto 3, terminando assim: sabedoria para executar. Não é só ter o aval de Deus, nem o aval do nosso líder. Preocupar com onde nós vamos andar, com quem nós vamos encontrar e quem nós teremos que tratar pela frente. Ainda que nós vamos em nome do Senhor, mas nós temos que ter a autoridade de Deus, do nosso líder, e ter carta de liberalidade para, em certos territórios ou situações, ter legalidade para executar o nosso plano. O tempo já se foi, hoje estourou. Capítulo 2, sabedoria para executar. Tivemos 3 elementos: reconhecer a autoridade, pedido com sabedoria e preocupação com o que vamos encontrar. Na próxima terça-feira, nós vamos encerrar esse estudo, ou não, dando continuidade na parte 2 do tema sabedoria para executar. É tremendo. Fiquem e não percam. Vai ser maravilhoso nós entrarmos com Neemias passo a passo nessa empreitada linda. Sabedoria para executar. Só é vitória na tua vida. Você vai aprender muito. Você não vai mais sair fazendo as coisas, tomando decisões, empurrando, guerreando, brigando com um, com o outro. Não. Você vai ter a aprovação de Deus, a sabedoria da tua autoridade te abençoando, e o teu trafegar, andar, entrar, bem-aventurado será ao entrar e ao sair. Amém?